vai marcar os batentes das portas com o sangue do Cordeiro. Quando o anjo da morte passar, ele vai passar por cima. Vamos falar um pouquinho a respeito da Páscoa, que a palavra de Deus fala no Antigo Testamento, na Bíblia, e o que a Páscoa tem a ver com a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Páscoa no Antigo Testamento, ela foi comemorada durante muito tempo, cerca de 430 anos. É nesse período Deus falando com Moisés, instruindo a Moisés a respeito da Páscoa. Mas antes desse povo sair para o deserto, na verdade, Deus havia falado para Moisés, revelando algumas verdades para ele, quando e como o povo iria sair do Egito, como escravos que eles viviam ali com o faraó. Aí Deus disse para Moisés o seguinte: você vai pegar um cordeiro novo, sem defeito, você vai pegar ervas amargas, vai marcar os batentes das portas com o sangue do cordeiro. Quando o anjo da morte passar, ele vai passar por cima. Tanto é que a palavra Páscoa, ela significa, no Antigo Testamento, passar, passagem. Aí alguns eruditos, alguns teólogos traduzem exatamente que a Páscoa, o nome Páscoa, significa passar por cima. Passar por cima da onde? Daquela casa que estava manchado ou chapiscado com o sangue do Cordeiro. Nenhum primogênito naquela casa iria morrer, Aí o povo sai do Egito, vai para o deserto, e no deserto as coisas acontecem da mesma forma. Deus, interessante, em Deuteronômio, Deus vai dizer para Moisés que essa Páscoa seria algo permanente. Agora, a lição teológica que a gente tem em relação da Páscoa, do Antigo Testamento para hoje, é porque ela estava apontando para a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A respeito do Cordeiro, por exemplo, quando Jesus Cristo ele se manifesta ao mundo, no seu ministério público, ele foi batizado por João Batista. Nesse período que ele está sendo batizado, depois no período em que João Batista está convivendo com Jesus, em determinados momentos, João Batista faz questão de dizer o quê? Quando perguntaram para ele quem que era esse Messias, quem era esse Jesus, aí ele aponta para Jesus quando Jesus está vindo: este é aquele que tira o pecado do mundo, isto é, este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E referindo exatamente lá do Antigo Testamento, ele reconheceu que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus, o único Filho de Deus, que veio ao mundo exatamente para salvar, para perdoar os homens dos seus pecados. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, nós vemos isso com bastante clareza, Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, a Páscoa hoje, ela tem sentido para o cristão? Não. São lições que nós recebemos e temos, que aconteceu no Antigo Testamento, vai estar apontando para o Senhor Jesus Cristo hoje, que já veio. O cristão comemora a Páscoa hoje? Comemora. Todo crente verdadeiro comemora a Páscoa. Hoje, para nós, ela tem dois significados. Primeiro, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo Jesus. O mundo todo praticamente conhece a respeito de Jesus. Entre conhecer e crer tem uma diferença muito grande. A última semana de Jesus Cristo foi terrível para a vida de Jesus. Desde segunda-feira até a sexta-feira, na verdade, foi algo assim muito difícil para Jesus. A pressão que Jesus sofreu, emocional, a pressão espiritual, o julgamento de todas as pessoas, os mestres da lei, os rabinos, etc., da época, incentivaram que Jesus Cristo deveria morrer da forma como morreu, e morreu como se fosse um assassino dos piores do mundo da época. Só que a nossa Páscoa tem a ver com isso aí. A morte de Cristo, o sofrimento de Cristo pelo pecador, morrendo na cruz do Calvário, e no domingo, a ressurreição de Cristo Jesus. Tem doutrina sobre essa questão, é o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a respeito da doutrina da ressurreição. Ele vai dizer que Jesus Cristo é a primícia da ressurreição. O que tem a ver a primícia? O que significa? Significa que ele é o primeiro. Mas você vai questionar assim: não, mas ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou A, B, C e D, Sim, com certeza. Mas todos esses que Jesus Cristo ressuscitou porque ele é o próprio Deus, todos eles morreram novamente. Jesus Cristo é as primícias da ressurreição. Aquela ressurreição, quando ele voltar, porque ele está vivo, todos serão ressuscitados. Aqueles que morreram até então, uns, segundo o Novo Testamento, ressuscitarão para a vida eterna, e outros ressuscitarão
para a morte eterna. Então a Igreja de Cristo Jesus no mundo todo crê nessa verdade. Agora, a Páscoa que se comemora hoje, que é o chocolate, que é o coelho, etc., ela é apenas comercial, não tem nada a ver com as Escrituras, não tem nada a ver com a pessoa preciosa de Cristo Jesus, não tem nada a ver com a Páscoa, tanto do Antigo Testamento como a Páscoa do Novo Testamento. Infelizmente, a Páscoa que se comemora hoje, comercial, nos países capitalistas que a gente vive, foge totalmente e tampa, coloca um véu estranho para que as pessoas não conheçam de fato o que Jesus Cristo fez, o que de fato é a verdadeira Páscoa. Para encerrar aqui, o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, de que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Então você que porventura vai assistir esse vídeo, quando você comemorar a Páscoa, lembre-se que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, vai voltar e um dia, quando ele voltar, vem buscar a sua igreja. Que Deus abençoe você.